Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Mas também Jesus era filho de Deus. Então, muitas vezes, quantas nós já falamos isso? Eu já falei. Para ele era mais fácil. Para mim, não. Portanto, se assim como ele entendermos quem somos nele agora em Cristo, quem somos em Cristo, assim como Cristo era no Pai, se nós entendermos isso, faremos as obras que ele fez e, como ele mesmo disse, ainda maiores. Você está no canal da missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém. Amém. Bom dia, Bom dia. graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje, mais uma vez aqui convosco, na missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E coube, diante do que a gente estava falando, o trabalho ficar para mim hoje. E glória a Deus, porque quando a gente está trabalhando, significa que a gente está vivendo. Quem só não trabalha, só não vive ou só não trabalha quem não está vivo. E hoje quero tratar de um assunto do que muitas vezes muita gente tem reclamado. Daquilo que Jesus tem pedido, de geralmente um fardo pesado que não está dando conta de carregar. E eu quero deixar bem claro aqui que Jesus não pede nada que ele mesmo já não tenha feito. É verdade. Tudo o que ele nos pede é possível. Porque ele já fez. E o texto que eu quero ler, Isaías 61, versículos 1 e 2, mas só a parte A, só o início do versículo 2. Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois dá para continuar aí mais um bom tempo e vai ver muitas coisas ainda pelo qual o Senhor foi enviado. E desde o princípio da criação, Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. E Gênesis fala que na virada do dia, de cada dia, estava lá o Senhor indo se encontrar com o homem, com Adão e com Eva. Porém, em um determinado momento, o pecado separou isso. Ele nos criou para estarmos junto com ele. Todo dia, na virada do dia, ele vai lá. É para isso que ele nos criou, para estar junto. Porém, o pecado nos separou.
nos afastou. E não somente de Adão e Eva, mas de todo o homem, no que diz respeito até aqueles que ainda não nasceram. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que aconteceu lá no início, tem consequências e resultados até o dia de amanhã. Como o dia de amanhã nunca chega, né? Então, até o dia de amanhã. Ainda assim, Deus não desistiu desse relacionamento. Deus não desistiu. Ele quer continuar tendo intimidade e ele quer continuar tendo comunhão. Porque o erro teve consequência? Teve. Mas não mudou os planos dele. Eu criei o homem para ter relacionamento comigo. Então, vamos dar um jeito, mas eu quero continuar, quero que eles também se relacionem comigo. Por quê? Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. E esse aqui é o limite do relacionamento que Deus quer com a gente. Porque independente do que aconteça, do que a gente faça, ele não desiste. Ele vai estar procurando nos atrair para que a gente venha ter esse relacionamento com ele. É claro que esse independente vai chegar a um determinado momento que vai ter um basta. Vai chegar um momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Esse amanhã pode não ser amanhã de verdade, pode ser um amanhã um pouco mais demorado, mas enquanto estiver esse amanhã, ele vai estar fazendo de tudo para que tenha comunhão, relacionamento, intimidade conosco, a ponto de pegar o seu filho e entregar para que a gente tenha vida, como nós lemos aqui agora em Romanos 5,19. E por meio de um justo, que é Jesus Cristo, veio o quê? A graça. Amém. E onde há graça, o que há? Novidade de vida. Onde há graça, a novidade de vida. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida fora de Cristo não é vida verdadeira, não é vida genuína e não é vida que gera vida. Amém. Porque a vida que gera vida, ela vem de um relacionamento com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo. Então, é por isso que realmente Deus quer ter relacionamento conosco. Porque quem não tem relacionamento, quem não tem intimidade, quem não tem comunhão com o Pai, em um determinado momento vai deixar de ter vida. E quem tem esse relacionamento, quem tem essa intimidade, diz a palavra que anda a cada dia em novidade de vida. E por quê? Porque Deus não é limitado. Não tem como Deus repetir alguma coisa. Tem pessoas que vai numa festa, vai num canto, vai no outro, não, mas essa roupa eu já vesti, eu não quero repetir. Não é assim? É um fato, é mesmo.
Copiaram de Deus, porque Deus não repete absolutamente nada. Ele dá a cada dia uma novidade de vida. Claro que não é como pela vaidade, né? A nossa vaidade é que faz com que a gente não queira repetir, porque o que vão pensar de mim? Mas Cristo não. Ele traz essa novidade para que a gente cresça, que a gente amadureça, para que através da nossa vida haja outras vidas também aprendendo, se relacionando com Ele e por aí. Então, onde a graça, a novidade de vida. E aqui, nessa novidade de vida, ou seja, Cristo, que tudo nos é possível. Ele não vai pedir nada que Ele mesmo não tenha feito. E nessa novidade de vida, tudo é possível, pois Ele não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito, como já falamos. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso é uma verdade que foi dita pelo próprio Cristo. E é nessa novidade de vida que nós temos que tentar entender que nós podemos realizar qualquer coisa. Tudo, absolutamente tudo que Jesus nos pede é possível. E por que é possível? Porque Ele fez antes. Nada, absolutamente nada é possível. Muitas vezes, qual que vai ser a diferença e onde vai estar a dificuldade? Aonde pode estar essa dificuldade? A dificuldade vai estar porque muitas vezes eu quero fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Eita, menino. E quando eu faço o que eu quero e não o que Deus quer, aí às vezes pode ser pesado. Às vezes pode ser complicado. Porque tem aqueles que pensam que diante da sua condição acham que pode comprar as coisas. E nesse sentido fica até fácil. É até prazeroso. Fica até fácil, fica até prazeroso. Mas mais cedo ou mais tarde, amanhã, que pode não ser amanhã, essa situação pode pesar sobre a vida dele. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Porém, há quem não crê ser possível ao homem realizar as obras que Jesus realizou, e muito menos as maiores que nós acabamos de ler. Eles dizem, também Jesus era filho de Deus. E esses que eu estou falando aqui, a quem não crê, não estou falando daqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. Sim. A palavra, foi escrita para o povo dele. Foi escrita lá atrás para o povo dele. E hoje, até hoje, ela é lida, ela é estudada para o povo dele, para alcançar quem ainda não é. Mas depois que for alcançado, aí vai passar a viver também. Então, mas também Jesus era filho de Deus. Então, muitas vezes, quantas nós já falamos isso? Eu já falei. Para ele era mais fácil. Para mim, não. Sim, ele era o filho de Deus. Mas nós também somos. Então, qual é a diferença? A diferença entre ele e nós é que ele sabia quem ele era. Nós temos dúvidas. As Escrituras ensinam que Jesus, como filho, realizou as obras que o Pai ordenou. Olha a diferença. E eu muitas vezes quero realizar obras que não foi Deus que mandou. Eita. Aí fica difícil. Aí pesa. Então tudo que Jesus fez,
tudo, absolutamente tudo, foi aquilo que o Pai ordenou. Aleluia, Jesus. Portanto, se assim como ele entendermos quem somos nele agora em Cristo, quem somos em Cristo, assim como Cristo era no Pai, se nós entendermos isso, faremos as obras que ele fez e, como ele mesmo disse, ainda maiores. Nós temos que entender isto, andar em novidade de vida, entender que o que nós vamos realizar, que não vai ser pesado, que não vai ser penoso, vão ser aquelas obras a qual Deus destinou para que a gente realizasse. Em nome de Jesus. E aí, vamos voltar lá para o dia em que ele ia lá visitar, na virada do dia, dia após dia, ele ia visitar Adão. E ele ia lá conversar com Adão e com Eva, e ia se relacionar com ele. Ele não simplesmente ia lá para poder fazer uma visita social. Ele estava gerando intimidade, ele estava gerando comunhão. Ele tinha dado uma atividade para Adão. Nomeie tudo, dê nome em tudo. E aí ele ia ali para poder conversar com Adão. E Adão fazia todo aquele trabalho. E para Adão não era penoso. Por quê? Porque ele estava realizando a obra que o Pai determinou. E quando o Pai determina algo a ser feito, ele garante. Ele dá condição para que aquilo seja resolvido. Ele fortalece, ele dá força ao cansado, ele dá vigor, sabedoria. ele reage, nós reagimos a partir do momento que ele nos fortalece. Ele capacita. Só ele é capaz de fazer isso. Então nós temos que entender que como Jesus era com o Pai, ele realizou tudo que o Pai ordenou, e ele sabia quem ele era em Deus. Se nós entendermos quem nós somos em Cristo, nós vamos realizar até mais coisas. E também eles vão dizer, mas também Cristo era Deus. Era filho de Deus, mas era Deus. Porque, como eu falei, esses que não estão crendo são quem conhece ele, sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, sabe quem é o pai dele, conhece ele, mas ainda assim, em determinados momentos, pensam e falam essas situações. Também ele era Deus, sim, porém se fez homem como nós. E como homem nos disse, é possível. A diferença entre ele e nós está na renúncia. Aleluia. Ele renunciou tudo o que o mundo tinha para oferecer. Ele renunciou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Meu Deus. O propósito dele nós lemos lá em Isaías agora, 61, lá no início. Eu vim para dar vida, para libertar os cativos. Aleluia. O Espírito do Senhor me ungiu para. E desta forma, ele fez tudo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o ungiu e o capacitou para realizar aquilo que o Senhor ordenou. E as demais coisas, que muitas vezes nós gostamos de falar, vão ser acrescentadas, as demais coisas ele deixou de lado. Viveu exclusivamente para o Pai. Renunciou tudo. E nos momentos de dificuldade, momentos que muitas vezes ele não estava dando, ele parava um pouquinho, não, peraí, fiquem aqui porque eu vou orar. Aí era um momento de intimidade, era um momento de comunhão, aonde ele ia estar com o Pai, sabendo que, como homem, ele tinha todas as mesmas dificuldades que nós temos, então ele tinha que buscar em alguém para ele não poder deixar de realizar a vontade do Pai. Ele era filho de Deus? Era. Ele era Deus? Era. Mas ele tinha vontade.
como nós temos. Aleluia. Mas ele renunciou à vontade dele. E ele pede para que a gente renuncie a essa vontade. Eita, Senhor. E ele pede para que a gente renuncie a essa vontade. E ele pode pedir, porque ele renunciou. Ele pede para que a gente obedeça. E ele pode pedir, porque ele obedeceu. E obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz. Antes, assim mesmo, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E aqui eu quero só deixar um parêntese rapidinho. Ele foi reconhecido em figura humana. Ninguém olhava para ele e falava, filho de Deus, ninguém olhava e falava para ele, Deus não. Figura humana. Ele era reconhecido em figura humana. Tornou-se como nós. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Era Deus? Era. Mas se humilhou e se tornou semelhante a nós. Aleluia. Mas também eles falam, mas ele veio sem pecado. Eu não posso falar que nós viemos sem pecado, porque, enfim, Adão veio. Verdade. Adão veio, né? Mas nós pegamos a consequência. Sim. Mas ele foi tentado como nós. Como homem, Jesus passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje. Passou pelas mesmas tentações, passou pelas mesmas necessidades. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve vontade de dormir, ele teve vontade de chutar o balde. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas a intimidade que ele tinha, o que ele gerou nessa caminhada, nesses 33 anos, alguns dizem que talvez, quer dizer, um pouco mais, um pouco menos, a história não é tão precisa assim, mas nesse tempo, ele, na virada de cada dia, ele estava lá com o Pai. O Pai estava esperando por ele. Agora, não é Deus, mas que vem, somos nós que vamos, né? Mas, na verdade, Deus está ali. Só que agora nós que temos que dar o primeiro passo. Amém. E lá estava Cristo, todos os dias, o tempo todo. 100% da vida dele na presença do Pai, gerando comunhão, gerando intimidade, e intimidade e comunhão que ele já conhecia. Aleluia. E ele foi capaz de renunciar a tudo. E ele foi capaz de renunciar a tudo. Ele veio sem pecado? Veio, mas foi tentado. Mas diante do que ele conheceu no dia a dia como homem, deixando renunciando a tudo, deixando a sua vontade de lado, ele conseguiu vencer. E aí ele falou, diante aqui do que é possível para nós fazer, o que ele fez. Aí ele disse, tudo bem, eu posso ter vindo sem pecado, mas você, mesmo que tenha vindo com a mancha do pecado, você também pode. Porque eu estou com vocês. Aleluia. Apenas me receba na virada do dia. Venha conversar comigo. Venha realizar. Pastor Cleito falou aqui agora há pouco que sente falta daquele tempo em que ele passava 8 horas. Né? Não que ele talvez não passe, talvez até passe mais 3, 4 dias no monte, não sei se dormindo, como ele mesmo fala. Mas não, gente, é só brincadeira. Existe a renúncia. E não é fácil. Não é fácil para o nosso corpo. Acordar de madrugada para orar não é fácil. Eu falo a minha vida inteira que eu nunca precisei de dormir muito.
Mas eu estou chegando numa fase em que 4 horas para mim era sobra. Dormir 4 horas, eu estava com muita sobra. Hoje, devido a algumas enfermidades que me acometeram, 6 horas está sendo pouco. Se a gente não fizer um esforço, se não fizer uma renúncia nessa celeridade que o mundo de hoje está, se a gente não fizer um esforço, não fizer uma renúncia, e não basta se esforçar por si só, esse esforço e essa renúncia, ela tem que ser balizada, ela tem que ser feita de acordo com aquilo que o Pai está ordenando, buscando a Ele dia a dia, o tempo todo, buscando nele o fortalecimento. Quando estou fraco, forte sou, porque é Ele que nos fortalece. É nisso que eu estou falando. E a gente tem limite, e Deus sabe que tem limite. Por isso nós temos que fazer somente aquilo que Ele determina. Porque Ele que conhece o nosso limite. Eu não conheço o meu limite. Eu não conheço o meu limite. Nenhum de nós conhecemos o nosso limite. Muitos podem até falar, eu é que sei aonde o sapato está apertando, aonde o calo está doendo. Pode até saber onde está doendo. Mas a gente nunca vai conhecer verdadeiramente o nosso limite. E eu quero até aqui abrir um parênteses para aquele filme Desafiando os Gigantes, naquele momento que o técnico põe um dos jogadores para poder carregar outro como um teste, até um determinado limite do campo, que eu não lembro agora, já tem muito tempo que eu assisti, eu não sei se era até a metade do campo, um pouco antes da metade do campo. Só que aí ele fez diferente, vendou, e aí mandou ele ir. E aí ele foi falando, foi recitando, foi dando palavras de incentivo. E ali eu coloco ele como servo e o treinador como Deus. Tá difícil? Chegou no teu limite? Não, mas comigo você vai mais. E ele atravessou o campo inteiro. Então nós temos força que nós não sabemos, mas nós também não podemos exagerar, porque nessa força muitas vezes nós podemos nos prejudicar. Então nós temos que conhecer qual é o nosso limite. E o nosso limite é Deus quem determina. Senhor, não estou dando conta mais. Se o Senhor falar, vai. Senhor, meu joelho está doendo, minha coluna está doendo. Continua prostrado. Continua orando. Senhor, estou com sono. Levanta. Vai orar em pé, vai orar correndo. No frio, põe um agasalho, põe um capu, vai lá para fora, pegar o vento gelado na cara, que aí a gente não vai dormir. Mas nós temos que saber qual é o nosso limite. Cristo veio sem pecado. Mas a diferença entre Ele e nós é porque, mesmo sem pecado, Ele não permitiu que o pecado entrasse na vida dele. Nós conhecemos o pecado, sabemos o tanto que ele é danoso, mas a gente não se esforça o suficiente para evitá-lo na nossa vida. É possível vencer. É possível vencer o pecado. Não estou falando aqui que nós vamos passar o resto da vida sem pecado, mas estou falando que aquilo ao qual vai nos tirar da presença de Deus e até mesmo, quem sabe, de repente, nos tirar da realidade da salvação, como foi falado aqui agora há pouco, tem gente que fez alguma coisa lá no passado e acha que aquilo que foi feito lá vai dar validade para o resto da vida e já está salvo. Atestado de eternidade. Atestado de eternidade, como disse Dalvânia, não tem, né? Não tem. Tendo, pois, agora o versículo, Hebreus 4, 14 e 15, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, tendo, pois, Jesus como Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus
4, de 14 a 15. Então aqui em Hebreus demonstra isso. Ele foi tentado. Ele, conforme a nossa semelhança, passou por tudo o que nós temos passado, mas sem pecado. Ele venceu. Ele venceu. Dia após dia na presença do Pai. A todo momento em sintonia com o Pai. A todo momento perguntando o que devo fazer. A todo momento aceitando aquilo que aparentemente não ia ter escapatória. Hoje ele vai ser apedrejado. Hoje ele vai ser apedrejado. Hoje ele vai ser apedrejado. Mas o Pai falava, vai, porque o tempo não chegou. Dia após dia na presença do Pai. Dia após dia na virada do dia, tendo comunhão com o Pai. Dia após dia na virada do dia, tendo relacionamento com o Pai. Sim, Jesus foi homem como nós deveríamos ser. Eita. Essa é a verdade. Aleluia. Ele foi homem como nós deveríamos ser. Então, quando em determinado momento ele nos pedir alguma coisa, nós não temos o direito de dizer não é possível. Tudo é possível ao que crer. A princípio, era este o versículo principal. Mas, no decorrer, o Senhor foi mudando para Isaías 61 e Lucas 4, 18 e 19 também, né? É o mesmo versículo que diz, 61, que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Não é difícil, tudo é possível, porque Ele fez antes de nós, e Ele nos capacitou, nos deu a legalidade para que a gente faça também. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, né? Já é de noite, mas tenham um bom dia. Porque até meia-noite eu falo bom dia. Depois de meia-noite já começou outro dia e eu continuo falando bom dia. Essa palavra tocou no seu coração? Você gostou do que o Espírito Santo ministrou nesta noite? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, porque a cada dia, a cada virada de dia, Pai amado, o Senhor vem nos mostrar que nós, Pai amado, somos capacitados por Ti. A cada dia, Pai amado, nós que trabalhamos em um serviço secular, como nós falamos aqui hoje, um pouco antes da ministração da palavra, nós chegamos no final do dia, muitas vezes cansados, Pai amado, com o corpo dolorido, mas, Pai amado, nós chegamos no final deste dia pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos capacitou e o Senhor, Pai amado, nos fortaleceu para que vencêssemos mais uma vez aquele dia, esse dia de hoje e o dia de amanhã, Pai amado. E nisso, Pai amado, nós te damos graças, porque tudo aquilo que nós vencemos, o Senhor também já venceu. E muitos podem falar, mas Jesus não trabalhava. A palavra diz que Ele fala, o meu Pai trabalha até hoje. Eu também trabalho.
O trabalhar, Pai amado, na vida secular, realmente, muitas vezes, dependendo da tarefa, ela é cansativa fisicamente. Em algumas, Pai amado, além de fisicamente, ela é também, Pai amado, mentalmente. Às vezes, mentalmente, nós chegamos em casa, chegamos no nosso lar, desgastados, Pai amado, fisicamente, desgastados, Pai amado, psicologicamente, mentalmente cansados, e nós queremos simplesmente tomar um banho, muitas vezes não queremos nem comer e já queremos descansar. Mas a tua palavra diz que a nós, a esses, o Senhor revigora, o Senhor fortalece. E aqueles, Pai amado, que muitas vezes estão trabalhando na tua lida, a qual o Senhor chamou especificamente para isso, onde nós também tratamos aqui hoje, Pai amado, que dizem que muitas vezes isso não é trabalho, mas esse trabalho, Pai amado, muitas vezes é mais duro e mais, Pai amado, trabalhoso do que o trabalho secular, porque esse não tem horário, esse, Pai amado, não tem formato, aonde for chamado, aonde for enviado, há de ir. E muitas vezes, Pai amado, essa vida é colocada em risco porque está indo em defesa de algo, está indo em defesa de alguém, está indo em defesa de uma necessidade. E muitas vezes, Pai amado, um ambiente onde se chega, Pai amado, ao olhar aquele ambiente, aquela dificuldade, aquela dor no coração, Pai amado, aquela empatia e o sofrimento também chega em nossas vidas ao ver a situação que aquele está passando. Então sim, Pai amado, e muitas vezes a gente chega e fala, não dou mais conta, está difícil ver essa situação, está difícil ver cada um passando por essas necessidades e muitas vezes eu não posso fazer nada. É verdade, de nós mesmos não podemos fazer nada, mas o Senhor, Pai amado, pode. E o Senhor só nos manda aonde o Senhor sabe que nós podemos ser, Pai amado, bênção, onde que nós podemos levar vidas, que nós podemos levar libertação, que nós podemos levar, Pai amado, saúde, que nós podemos levar cura, que nós podemos, Pai amado, tirar pessoas muitas vezes das algemas, Pai amado. E essas algemas muitas vezes não são só físicas, elas são espirituais. E principalmente as espirituais, Pai amado, ninguém pode vencê-las se não for através do Teu Espírito Santo, se não for através da Tua ordem, da Tua fala. Nós somos pó, Pai amado, nós somos apenas carne. Nós não podemos absolutamente nada em nós mesmos, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conduz através do Teu Espírito Santo. E o Senhor coloca, Pai amado, em cada um de nós, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade, a autoridade que o Seu Filho Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Por isso, Pai amado, eu rogo para que a Tua igreja acorde, para que a Tua igreja enxergue, Pai amado, que aquilo que ela está fazendo muitas vezes não é o que o Senhor quer que ela faça. E sim, Pai amado, o que ela acha que deve fazer. Porque muitas vezes, Pai amado, a grande maioria, e a gente vê isso no dia a dia, nós mesmos cometemos esses erros, estamos caminhando em determinados caminhos, ajudando determinadas pessoas que estão passando necessidade, que não era para ajudar naquele momento, porque o Senhor muitas vezes colocou aquela situação para provar e para fazer com que ele crescesse. E a gente, Pai amado, a gente vai lá e interfere naquilo que o Senhor está realizando. Por isso, Pai amado, é necessário que a gente volte à virada do dia, todos os dias, nessa comunhão, nessa intimidade, para que a gente venha descobrir verdadeiramente qual é a Tua vontade através da nossa vida. Abra os nossos olhos, Pai amado, abra os olhos da Tua igreja, para que a gente perceba que a Tua obra não pode ser feita distante de Ti, Pai amado. Que nós não temos autoridade em nós mesmos para realizar nada, porque assim nós podemos, Pai amado, em vez de realizar, nós podemos destruir vidas. Somente o Senhor, Pai amado, pode gerar novidade de vida. Nós nunca. Por isso, nos ensine, Pai amado, a entender este Teu propósito e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.